A surpresa de Deus na sua vida vai silenciar a incredulidade de muitos. Deus abençoe você. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão surpreendente que quem duvidou de você vai ter que reconhecer que foi Deus. Você sabe o que é isso? Vai ser algo tão glorioso, todo mundo vai ver, ó, foi Deus na vida dele. E isso vai ficar provado para todas as pessoas. A bênção que Deus vai te dar vai calar as vozes contrárias e vai levantar um testemunho seu tão grande, tão poderoso, que não tem como questionar. É algo inquestionável, é fato. E nós sabemos que contra fatos não há argumentos. Pegou essa? Tomou posse já agora aqui? Por isso, o que nós vamos fazer agora? Comenta aí. Eu tomo posse da minha vitória. Comenta aí agora. Eu tomo posse dessa bênção. Quer que eu repito aqui para você? Quer que eu fale de novo? A surpresa de Deus na sua vida vai silenciar a incredulidade de muitos. Você sabe que tem muita gente que é incrédula, né? Ela não acredita que você vai vencer. E até debocha da sua fé, né? E tem gente que fica falando, para que você vai na igreja? Para que você faz isso? Para que você dá dízimo? Para que você dá oferta para pastor? Para que você vai para a igreja todo domingo de manhã? Né? Até querem tirar onda com você por causa da sua fé. Mas a surpresa de Deus vai silenciar a incredulidade deles. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão surpreendente, tão grande, que quem duvida ou quem duvidou de você vai ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Que o Deus que você crê que é invisível está com você. O Criador dos céus, da terra, do universo, até o mais cético, até o ateu, para ficar mais explícito aqui que eu estou falando, até o ateu, ele vai ter que reconhecer. Ele não vai ter argumentos. Ele não vai ter argumentos para poder falar para você. A bênção de Deus na sua vida vai calar todas as vozes contrárias e o seu testemunho. Deus vai levantar um testemunho tão poderoso através de você. Você vai ser um testemunho vivo. Pegou essa? Então, comenta aí agora. Eu tomo posse dessa profecia. E aí compartilha. Deixa o seu like. Toca o sino aí. Toca o sino. Toca o sininho aí agora. E compartilha. Vai compartilhando. Se você não me segue aqui no canal, começa a nos seguir. Começa a nos seguir. Porque é a bênção da noite para Deus blindar a sua noite e você dormir com os anjos dele acampado em volta da sua casa, em volta da sua cama, para que você tenha o sono do justo. É glorioso isso. Tá bom? Vamos lá? O que nós vamos falar hoje, nessa quinta-feira, para que você seja abençoado nessa noite poderosa? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre forjados no fogo. Tá aqui, ó. Forjados no fogo. Esse quarto dia hoje, que é essa quinta-feira. O que é ser forjado no fogo? Agora eu quero te ensinar. Já profetizei. Você que entrou aí desde o começo, tomou posse, pode colocar aí a escrita. Se quiser, no final eu falo de novo, para quem vai entrar depois, né? A surpresa de Deus na sua vida vai silenciar toda a incredulidade dos céticos, dos ateus, dos que ficam debochando, dos que ficam querendo fazer chacota do seu Deus, né? Ou até falando, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Não tem problema não. Vamos lá. Olha só que coisa forte que nós vamos falar agora para poder te ajudar, para poder ajudar você que está acompanhando o programa. Presta atenção, porque é algo muito forte que você vai ouvir agora e vai te ajudar muito.
Forjados no fogo. Preste atenção. Crescimento através das provações. A provação da fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Olha só. Mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra e revelação em Jesus Cristo. Quem falou isso? Pedro. Volta aqui para mim, eu vou ler aqui na Bíblia, olha só. Para que a prova da vossa fé, na minha Bíblia está escrito assim, muito mais preciosa do que o ouro, que perece. Que perece. Você sabe que o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele fica mais puro. Mas o ouro, dependendo, existe algo que pode destruir o ouro. Existem substâncias convencionais, meios convencionais, que pode sim, uma corrosão, por exemplo, pode destruir o ouro, né? Ele não pode ser queimado, porque quanto mais ele passa pelo fogo, mais puro ele fica. Por isso que é forjado pelo fogo. E Pedro, ele fez uma analogia, mas o ouro pode ser dissolvido. O ouro pode ser dissolvido. E ele pode sim perecer. Então Pedro fala aqui, ó, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. Volta lá. Então, o caráter de Cristo se forma em nós quando passamos pelo fogo, nas dificuldades, e permanecemos firmes. Não reclame da prova. Use-a como oportunidade de amadurecer e se parecer mais com Jesus. Então, eu costumo dizer que as dificuldades, elas nos fazem mais forte. As dificuldades nos fazem mais forte. As facilidades nos fazem ser fracos. Entenda isso. Tem gente que ela não quer. Eu sei. Quem quer passar por dificuldade? Eu estou falando isso aqui agora. Isso me fortalece. Isso me anima também. Eu estou falando aqui, pregando para você, nessa noite aqui de quinta-feira. E isso me fortalece. Isso me sustenta. Isso me anima também. Porque eu tenho as minhas dificuldades. Quais são as nossas dificuldades? Da obra, da igreja. Porque eu quero ver a igreja avançando, eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver as pessoas nascendo de Deus, eu quero ver as pessoas chegando à estatura de Cristo e tendo a estrutura de Deus. E eu sei que isso não é fácil. Porque as pessoas são bombardeadas e as pessoas muitas vezes não têm estrutura interna para suportar. E por isso que muitas pessoas estão perecendo, como o ouro também perece, porque não suportam as provações. Então não reclame, não murmure das lutas que você enfrenta. Por isso que hoje nós estamos falando, essa semana, e dando ensinamento aqui para o seu crescimento espiritual. Aqui nós estamos em comunidade, não numa igreja com paredes. Por isso que é sem fronteiras e sem limites, de norte a sul, de leste a oeste, de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Você que está me acompanhando, eu sei que quem está fora do Brasil, pode ser de madrugada agora que as pessoas estão me acompanhando. Pode ser meia-noite, tem horário que é meia-noite, tem horário que é 1h da manhã, 2h da manhã. E tem gente que acorda para assistir, ouvir o que nós estamos falando. Vamos lá. Então eu quero aprofundar em cima disso aqui. Primeiro, é a metáfora do fogo e do ouro. O apóstolo Pedro compara a fé do ouro. O ouro, para ser purificado e se tornar valioso, precisa passar pelo fogo, que remove as suas impurezas e o refina. Do mesmo modo, a nossa fé é provada por tribulações, por lutas e sofrimentos. Meu Deus, bispo, mas eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso. Mas muitas vezes é necessário. É necessário. O profeta Ananias recebeu uma visão de consagrar Paulo e ungí-lo, que ele ia ser um instrumento na mão de Deus. E Deus falou para Ananias assim, ó, ele vai ver o quanto importa sofrer por mim.
Olha só a visão que Deus passou para Ananias. Que Ananias, quando viu que era Paulo, que era, na época era Saulo, ele falou, o senhor vai ungir esse aqui que mata e persegue os cristãos? Esse aí vai sofrer por mim. Mas ele vai ser um instrumento na minha mão para levar a palavra tanto para os gentios, também para as autoridades, para os governantes e os ricos que existiam naquela época. Vamos lá. Então, olha só, a nossa fé é provada por tribulações, lutas e sofrimentos, mas essa prova não tem como objetivo de nos destruir, e sim nos purificar, fortalecer e revelar valor real da fé. É isso que Deus quer para a gente. Vamos lá, segundo, tá pegando a visão? Compartilha, peraí, compartilha, tá pegando o espírito? Comenta aí, não dá para mim ficar lendo os comentários, porque também senão a gente não anda aqui e aí eu acabo perdendo aqui a linha do raciocínio. Mas comenta aí. Eu tomo posse da minha vitória, eu vou suportar, eu vou vencer. E vamos compartilhar. Daqui a pouco eu vou orar, fazer a oração da posse. E Deus vai te abençoar nessa noite, te blindar nessa noite. Para que amanhã, sexta-feira, você vá à luta, forjado por Deus para vencer suas batalhas. Então, compartilha com seus amigos, toca aí o sininho. Se você não me segue, começa a me seguir aqui no canal. E todas as noites vão viver aqui comigo. Em vez de você ficar vendo Netflix, em vez de você ficar aí vendo séries, mas que seja aqui uma lei, sabe, uma rotina sua de nos acompanhar aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas do mundo espiritual. Nós estamos aqui vivendo o propósito. Então vamos todas as noites aqui vamos firmar esse propósito. Vamos firmar esse propósito. Em vez de você chegar em casa, tira esse tempo para estar aqui com a gente. Mas se fideliza aqui conosco. É de segunda a sexta. Sábado, domingo não tem esse horário. Durante 6 horas da manhã tem todos os dias. Meio-dia todos os dias. De domingo a domingo, de segunda a segunda. Mas aqui 10 horas da noite não tem sábado nem domingo. Aí sábado e domingo você descansa. No sábado você dorme um pouco mais cedo. Porque também eu durmo mais cedo no sábado para me preparar para a reunião de domingo. Também às 10 horas da manhã no domingo. E domingo agora a gente vai orar pela família. Mas que você fique conectado aqui conosco. Então vamos compartilhar. Começa a me seguir aqui no canal. No nosso canal aqui do YouTube. Aciona aí, sabe? Toca aí o sininho. E deixa aí nos comentários. Eu tomo posse dessa vitória. Vamos lá, segundo. A fé é mais preciosa que o ouro. Meu Deus, quantas pessoas queriam ter barras de ouro, né? Mas o ouro, por mais valioso que seja, é perecível. Um dia ele pode ser corroído, pode ser dissolvido, pode ser perdido ou deixar de ter um valor. Mas a fé genuína em Cristo, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é grande. A fé genuína em Cristo é eterna. Porque tem repercussões para a vida presente, para a vida eterna, para o futuro nosso e para a vida eterna. Quando somos forjados nas provações, a fé mais sendo aperfeiçoada e nos torna inabaláveis diante das circunstâncias. Então, meu Deus, tem muita gente que a vida dela não muda, sabe por quê? A comunhão dela com Deus se restringe só quando ela vai para a igreja e ela passa o dia todo, sabe, com a mente vazia, só vendo más notícias. E ela está envolvida só com as coisas do mundo, com as más notícias. Olha quantas coisas ruins a gente está vendo aí, o cenário que o Brasil hoje está vivendo, as perseguições que está tendo aí em cima das pessoas sendo presas sem cometer nenhum crime, só porque falou, só porque comentou alguma coisa. Eu tenho orado pelas autoridades, eu tenho orado para que as pessoas, meu Deus, essa confusão, que eu estou a par de tudo que está acontecendo aí no Brasil. Eu estou a par. Nós não queremos isso para o Brasil. Nós não queremos isso. As sanções que estão tendo aí, os tarifaços, né?
50%, afetando o bolso do brasileiro, mas tudo isso que está acontecendo, mas há uma dúvida. As pessoas têm dúvida do amanhã aqui no Brasil. Mais de 1.200 empresários, eu acredito que já foi até mais do que isso, mais de 1.200 empresários milionários foram embora do Brasil. Quantos rombos estão tendo aí? Quantas empresas multinacionais estão mandando embora seus funcionários? Eu vi empresas que mandaram 1.200, 1.300, 1.400 funcionários embora. Por isso que a gente tem que viver a fé, por isso que cada dia mais a gente tem que se apegar à palavra. Nós temos que nos apegar à palavra. Apegar à palavra. Viver a fé na palavra. Quantas pessoas decepcionadas aí. Eu vi aí esses dias o Santos, né? Tomou de 6-0 do Vasco. Aí eu vi lá os torcedores do Santos, foi para cima lá dos jogadores. E aí o jogador lá, o Neymar, quis falar com os torcedores. E aí um torcedor lá falando, a gente vive o Santos. E eu não faço outra coisa, eu vivo o Santos. E aí a gente eu tô sofrendo por causa do Santos, vocês ainda tomam essa goleada. E aí a gente está vivendo isso, e a gente está sofrendo por causa dessa situação, mais de 3 anos, 4 anos, porque o Santos só vem perdendo, estava na 2ª divisão, né, do Campeonato Brasileiro, caiu para a 2ª. E mesmo o Neymar sendo um fenômeno, um jogador acima da média de todos, a esperança da seleção brasileira, mas um time que não está cooperando. Aí o torcedor lá falando da torcida organizada, falando, a gente vive isso aí, coitado. Aí fica aquela coisa, né? O time só perdendo, aí todo mundo fica zombando, e ele falando, eu só vivo isso. Então vamos viver a fé. Quando você vai vivendo as coisas desse mundo, você vai ficar decepcionado. Aí os outros vão ficar vai caçoar a sua vida, vai ficar te zombando, vai ficar te criticando. E aí a pessoa não tem estrutura, sabe por quê? Porque você está tão envolvido com as coisas desse mundo, se envolve com Deus, se envolve com a fé. São tantas más notícias que as pessoas estão desesperadas, com medo do amanhã. É tanta coisa que está acontecendo, a pessoa fica com medo. Será que amanhã eu também vou ser preso? Sem fazer nada? Amanhã eu posso ser preso e sem eu fazer nada de errado. Nunca matei, nunca roubei, nunca cometi nenhum crime. Amanhã pode chegar aqui e falar que eu fiz isso sem fazer nada e me colocar numa prisão. Mas vamos viver a fé. Para de se preocupar com isso. Vamos viver a fé, vamos confiar em Deus. O Deus que é justo. Vamos lá. Segundo, para mim terminar lá. A fé vai sendo aperfeiçoada e nos torna inabaláveis diante das circunstâncias. Davi orou e pedindo a Deus, né, as repercussões para a vida presente, para a vida eterna. Quando somos forjados nas provações, a fé vai sendo aperfeiçoada. Todo dia Deus vai aperfeiçoando e nos tornando inabaláveis diante das circunstâncias. Eu sei que as circunstâncias muitas vezes deixam a gente sem saída. O que fazer quando não tem o que fazer? Não tem o que fazer, eu estou sem saída. Mas Deus pode fazer uma coisa que a gente está sem saída, aquela situação sem saída, ser a maior glória dele na nossa vida. Por isso, vamos viver a fé. 3º e 4º para a gente encerrar e a gente orar. O propósito da prova, as provações não são castigos, mas processos divinos de lapidação. 4º, forjado no fogo, assim como o ferreiro aquece o ferro, até que ele fique moldável. Deus permite o fogo da provação para nos moldar segundo a imagem de Cristo. Quanto mais o fogo vem ardendo, mais parecido com Cristo nós vamos ficar. Tá bom? Então vamos agora falar com Deus, mas eu quero aqui
profetizar o que eu determinei aqui no começo do programa, para você que entrou agora. Você que entrou agora, olha só, tá aí, ó, essa que nós falamos, a surpresa de Deus na sua vida vai ser tão grande que vai silenciar a incredulidade. A surpresa de Deus vai silenciar a incredulidade de muitos. Deus vai fazer algo tão grande, grande, vai ser tão surpreendente na sua vida, que quem duvidou de você, ou ficava aí caçoando da sua fé, vai ser algo tão surpreendente que vai ter que reconhecer, ó, foi Deus. É o Senhor na vida dele, é o Criador na vida dele. A bênção vai calar, a bênção de Deus na sua vida vai calar as vozes contrárias que se levantaram contra você. E o testemunho vai ser tão poderoso. Diga aí, eu tomo posse. Eu tomo posse. Comenta aí, eu tomo posse. E compartilha. Deixa o seu like aí. Toca o sino. E me veio aqui, Pedro disse também assim, ó, que a prova de Deus começa na casa dele, né? Capítulo 5 de 1 Pedro diz assim, 1 Pedro diz assim, capítulo, deixa eu achar aqui, olha só, diz assim, capítulo 2, 2 Pedro, me parece, deixa eu achar aqui, me veio um versículo aqui que é muito forte. Eu vou achar aqui para a gente fazer a oração agora. Olha só o que está escrito aqui. Olha só que coisa forte. Olha que coisa forte. Que coisa forte que me veio aqui agora. Estou tentando lembrar aqui o versículo. Olha só. Achei 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Aqui, ó. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, que será o fim daqueles que são desobedientes? Está até marcado aqui, mas eu vou dar mais ênfase aqui na minha Bíblia. Do Evangelho de Deus. Quer dizer, a prova, o fogo começa ardendo. O fogo, né? O fogo ardente. Ardente. Começa na casa. Isso aí, ó. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então vamos obedecer a palavra. E confie que Deus é grande. Tá bom? A vitória é certa. Não anda pelo caminho dos incrédulos, não. Obedeça a palavra que Deus é justo e vai fazer justiça. Vamos falar com Deus. Eu determino agora que o que o Senhor vai fazer vai ser tão surpreendente que vai calar os incrédulos, aqueles que não criam na vitória dessa pessoa. E nessa noite nós declaramos bênção. Vai ser algo tão grande, o testemunho será tão poderoso. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos isso agora, meu Deus, sobre a vida de todos que nos acompanham. Aquilo que essa pessoa nem imaginava vai acontecer. A bênção dela não vai vir de quem ela espera, ou daquele lugar que ela imaginava. Vai vir da onde ela não está nem esperando, de quem ela está esperando. Vai ser algo tão surpreendente, porque Deus, a resposta de Deus não vem pela lógica humana, pelo óbvio, vem pelo sobrenatural. A maior dor, na maior vergonha, o que é vergonha hoje,
O que é humilhação hoje, ou o que foi humilhação no passado, será transformado no maior testemunho. Ela vai dar testemunho e vai ter uma vida nova, meu Deus. Nós profetizamos isso aqui agora. Tome posse dessa promessa. Tome posse da vitória. Eu te abençoo. Eu declaro isso e profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Os anjos de Deus cercam a tua casa. Como está escrito no Salmo 139, 5. Ele nos cerca por trás e por diante e sobre nós põe a sua mão. Deus cerca a tua casa. Deus cerca o teu quarto, a tua família, os teus filhos, o teu casamento, a tua saúde. Ele acampa os anjos dele aí em tua volta e livra você. Tome posse da promessa de Deus agora. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Receba a saúde, receba a prosperidade. Tenha os seus caminhos abertos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Tomou posse? Crê? Então Deus é contigo. O nosso Deus é grande. Louvado seja o nosso Deus. Respire fundo. E olha, eu quero agradecer você que abraçou essa fé conosco. Você que está junto comigo nessa fé. E você que está fazendo parte dessa obra. Você que tem sido coluna, você que tem semeado, sabe? O Pix da igreja está aí. Ó. Não se sinta obrigado, mas você que tem sido tocado para poder nos ajudar. Cada oferta, cada semente, cada dízimo tem sido assim, de grande valia. Mas de grande valia mesmo. 11 919 729636. E esse também é o número do SOS que fica comigo. Você pode mandar ali o comprovante, você que está ajudando. Ou na Nacão dos Escolhidos, é o e-mail 2023@gmail.com. É o Pix da igreja lá do Banco Bradesco. Tá bom? Que Deus multiplique e dê 1000 vezes mais. Cada semente que você plantar, volte para você 1000 vezes mais para suas mãos. Eu profetizo isso, prospere. Agora, o que eu peço? Que você todas as noites esteja aqui conosco. Que você participe aqui conosco. Que você se fidelize aqui conosco. E que você tome posse dessas revelações, desses ensinamentos e dessas profecias que eu estou dando aqui para você. Porque isso vai ter um efeito grande sobre a sua vida. E, como eu sempre deixo aqui à noite, Salmos 4:8, né? Em paz me deito, também me deitarei. Davi disse, dormirei, porque só tu me fazes habitar e repousar em segurança. Mas olha, antes de eu terminar, isso que eu estava falando aqui, que vai ser tão surpreendente, está no Salmo 118, versículo 23. Salmo 118. Vamos ver se está marcado aqui na minha Bíblia. Se não tiver, eu vou marcar agora. Versículo 23. Olha só. Já está marcado. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Está aí. Ó. Quando eu falei que Deus vai te surpreender, vai ser tão poderoso o testemunho, vai ser tão poderoso que Deus vai fazer na sua vida, que vai calar e silenciar a incredulidade, os incrédulos. Eles vão ter que ficar em silêncio. Por quê? Está aí. Ó. Não é da minha boca para fora, não. Não é da minha mente humana, não. Não é da boca para fora, não. Eu estou profetizando isso com respaldo bíblico. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Salmo 118, 23. Pegou essa? Pegou? Pegou aí, agarrou essa aí, como diz o Mira, agarrou? Tomou posse? Deus abençoe, ótima noite. 6 horas da manhã, nós vamos estar aqui, hein? Com a bênção do dia. Os anjos de Deus estão sobre você, sobre a sua casa, cercando e protegendo a sua cama,
te guardando, tá bom? 6 horas da manhã, com a bênção do dia, e vamos avançar. E domingo, 10 horas da manhã, eu vou estar no Tatuapé, com a bênção, orando pela família, buscando presencialmente. Você aqui de São Paulo, venha participar conosco. E em todas as igrejas da Nação dos Escolhidos, estamos juntos. Nós vamos estar ali no Tatuapé, 10 horas, na Celso Garcia 3431. Deus abençoe.